paz do Senhor, paz e graça a todos os nossos seguidores. Estamos mais uma vez no nosso programa Viva Cristo. Hoje vamos falar de um tema muito importante na vida do cristão e não só. Vamos falar do cristão e as Escrituras. Temos então aqui o nosso convidado, nosso querido e amado irmão Armando Neto. Irmão Armando Neto, paz do Senhor, como está? Pai do Senhor Jesus, pelo favor de Deus, nós estamos a passar bem e já quero agradecer pelo convite que me foi dado nesta tarde para ser então a pessoa que vai falar sobre este grande tema que é o cristão e as Escrituras. Amém. Nós também agradecemos por ter aceito o nosso convite e para já, como o nosso tema é o cristão e as Escrituras, gostaríamos então que nos explicasse, que nos falasse quem é um cristão. Graças a Deus. Eu gostaria de dar aqui algum conceito sobre quem é um cristão. O cristão não é nada mais, nada menos do que aquela pessoa que está alicerçada em Cristo. Aquela pessoa que decidiu deixar os rudimentos do passado para então colocar a sua fé apenas em Cristo Jesus. Então, resumindo e concluindo, o cristão é aquela pessoa que vê Cristo como modelo e segue Ele como seu Senhor e Salvador. Este sim é o cristão. Amém. Cristão é o seguidor de Cristo. Amém. Também é imperioso nos falar o que são as Escrituras. Falando das Escrituras, em palavras simples, queremos ser muito simples, as Escrituras são conjunto de palavras do Antigo e o Novo Testamento. Neste caso, quando estamos a falar das Escrituras, estamos a falar da Palavra de Deus, isto é, a Bíblia Sagrada. Então, essas aqui são as Escrituras. As Escrituras são a Palavra de Deus. Amém. As Escrituras são as palavras de Deus, ou é a Palavra de Deus. Amém, amém. É muito importante, então, falar primeiro quem é um cristão e quais são as Escrituras ou o que é as Escrituras. O que é importante, ou seja, qual é o impacto das Escrituras na vida do cristão? Graças a Deus. Um dos impactos de conhecermos as Escrituras é que quanto mais nós conhecermos as Escrituras, mais nós vamos ter conhecimento acerca do Deus que nós adoramos. Se nós irmos em Oséias, capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E como é que a gente vai conhecer a Deus? Nós só conheceremos a Deus por intermédio das Sagradas Escrituras, das Escrituras Sagradas, porque é impossível alguém dizer que é cristão e não estar alicerçada nas Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras revelam a vontade de Deus. Então, todo aquele que é cristão só vai entender e compreender a vontade de Deus por intermédio das Escrituras. Amém, amém. Então, alguém que não é possível chamar cristão em alguém que não conhece as Escrituras, né? É impossível, porque como é que alguém vai se dizer cristão se não obedece à lei de Cristo? Porque a lei de Cristo é a Escritura, então são as Escrituras. Então todo aquele que segue a Cristo deve obedecer às suas leis, deve obedecer os seus mandamentos, e os mandamentos nós vamos encontrar por intermédio das Escrituras Sagradas. Então só é possível ser chamado de cristão aquele que segue os ensinamentos de Cristo e pratica as Escrituras, que é a Palavra de Deus. Obviamente. Amém, amém, amém. Então, temos uma inquietação. É possível alguém ter domínio das Escrituras e estar longe de Deus? Se é possível ou não é possível. Ter domínio é impossível. Porque quem tem domínio das Escrituras só pode ser aquele que segue a Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo é impossível ter domínio da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus só é entendida por intermédio da presença do Espírito Santo. Então, quem não tem o Espírito Santo não tem domínio das Escrituras. Quem não tem Espírito Santo não tem o domínio das Escrituras. Mas nós temos visto, por exemplo, há novelas A Terra Prometida, José do Egito. Quem cria essas novelas, será que tem domínio das Escrituras? Ou seja, será que todos eles têm o Espírito Santo? Não. Eu me arrisco a dizer que não. Nem todos têm
o Espírito Santo por eles apenas se baseiam nas Escrituras. Mas o facto deles se basearem nas Escrituras não implica dizer que todos eles têm a presença do Espírito Santo. Correto. Então não tem domínio das Escrituras. Ter domínio das Escrituras é a mesma coisa de ter o Espírito Santo? Não, não é a mesma coisa. Não. Uma coisa é ter domínio, outra coisa é ter o Espírito Santo. Okay. Nós recebemos o Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós compreendemos a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que quem tem domínio do Espírito Santo, ou quem tem o Espírito Santo tem domínio ou não tem domínio da palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem domínio da palavra de Deus. Agora, quem tem, não é possível, nós queremos entender se é possível alguém ter domínio, não tem Espírito Santo, mas tem domínio das Escrituras e está longe de Deus. Ok. Pode ter domínio, porém, o fim das Escrituras é guardar e praticar a palavra de Deus. Então, quando nós dissemos que alguém tem domínio das Escrituras, ele guarda e pratica a palavra de Deus, certo? Agora, quem está longe de Deus, é difícil ele guardar, praticar a palavra de Deus, porque ele está distante de Deus. E estando distante de Deus, ele não tem como obedecer aquilo que é a palavra de Deus. Ok, então podemos entender que quem não tem domínio, é impossível quem não tem o Espírito Santo ter domínio da palavra de Deus. E quem tem domínio da palavra de Deus, é impossível estar longe de Deus. Quem tem domínio da palavra de Deus, sim, é impossível estar longe de Deus. Okay. Quem tem domínio da palavra de Deus, é impossível estar longe de Deus. É impossível estar longe de Deus. Temos encontrado algumas pessoas que você dá um livro, eles também, sim, vão, tem algum conhecimento acerca da palavra de Deus. Estes não têm domínio, têm apenas um conhecimento empírico ou sem fundamento, ou como é que nós podemos dizer? Um conhecimento sem fundamento. Um conhecimento sem fundamento. Por quê? Porque eles não vivem a prática da palavra de Deus. Não vivem propriamente a mesma palavra. Eles simplesmente só têm um conhecimento acerca da palavra de Deus, mas não vivem a própria palavra de Deus. Certo? Quer dizer, eles têm conhecimento. Agora, a prática do mesmo conhecimento é que eles não vivem. Então, como é que nós podemos caracterizar os nossos irmãos? Têm sido nossos irmãos, estiveram conosco um bom tempo, mas depois se desvincularam da palavra. Como é que nós podemos caracterizar esses? Esses não têm o conhecimento da palavra, não têm o domínio. Okay. Aí está a questão. O problema está em se alicerçar na palavra. Por quê? Porque quando nós estamos alicerçados na palavra, podem vir dificuldades, podem vir problemas, podem vir várias coisas. Mas se a gente está alicerçado na palavra de Deus, é difícil a gente sair, ou é impossível a gente sair. Porque Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 24: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhado-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram ventos, vieram tempestades, vieram problemas, mas ele estava sempre firme. Estava firme por quê? Porque ele estava alicerçado na palavra de Deus. Então, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, é impossível a gente sair e se desvincular da palavra de Deus, se desvincular de Cristo. Amém, amém. Muito obrigada ao nosso pregador Armando Netos. Conseguimos perceber que um cristão é seguidor de Cristo e as Escrituras podemos definir como a palavra de Deus ou então também a lei de Deus. A lei de Deus. E conseguimos também perceber que quem não tem domínio quem tem domínio da palavra de Deus, é impossível estar longe de Deus. É isso que nos disse. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E nós
vamos convidá-lo ainda mais e mais para poder falar da palavra de Deus. É muito importante não só na vida do cristão, mas também para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Então, nós queremos que o nosso irmão deixe uma mensagem para aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. A palavra que eu tenho para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus é a seguinte: Jesus Cristo é suficiente. Ele é tudo que um homem precisa. Longe de Jesus, nós estamos a caminhar para o erro. Longe de Jesus, nós estamos a caminhar para o inferno. Por quê? Porque Jesus vem dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Então, é necessário a gente entregar, é necessário a gente se converter para então herdarmos a vida eterna. Para quem ainda não aceitou a Jesus, a minha palavra é: aceite a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, porque Ele é a porta que nos leva para os céus. Amém, amém. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada, nosso querido irmão. Para você que ainda não aceitou a Jesus, ouvimos a mensagem que Jesus Cristo é o suficiente, é o nosso Salvador, é o suficiente da nossa vida, e podemos assim dizer que você pode ter riquezas, como diz um pregador: o mundo tem, mas não tem. O mundo tem riquezas, o mundo tem, mas o mundo não tem Jesus. E nós que estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores e nós somos, na verdade, abençoados. Então, muito obrigada, muito obrigada. Fechamos aqui a nossa edição do nosso programa Viva Cristo e estaremos mais uma vez no outro programa, noutra ocasião, para podermos falar mais de temas que fortalecem a vida do cristão. Shalom Adonai, e nós terminamos por aqui.